Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. No capítulo 12. O versículo 1, fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. O versículo 1 diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra. Cativos a ela, te pedimos perdão por nossas faltas mais uma vez. Cativos a ela, te pedimos, Senhor, avivamento novamente. Te pedimos, Senhor, consciência de pecado, te pedimos arrependimento, te pedimos santificação. Não há outro igual a ti, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, por tua graça e tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Amados irmãos, aqui durante o tempo de gratidão, houve confissão de pecados, houve clamor, houve pedido de avivamento. E quando eu vejo o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu fico muito preocupado, porque olhando para mim mesmo, eu não consigo obedecer sozinho o que essa palavra está pedindo para mim. Apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está pedindo, é uma expressão que ele está falando para a igreja, que ele está pedindo, que Deus tenha compaixão de nós, para que a gente consiga apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. E aí a gente vê as igrejas sendo inundadas, sendo envolvidas numa onda, onde o certo é levar vantagem em tudo. E aquilo é repetido massivamente em nossos corações e nossos ouvidos, e a gente acha que a gente só está bem, só está com Deus, quando tudo está certo em nossas vidas. Quando nós estamos levando vantagens nos negócios, quando nós estamos cheios de dinheiro, quando nós estamos muito bem na nossa família, na nossa relação conjugal, quando nós estamos no conforto. E nós sim somos culpados como pregadores, porque nós estamos envolvidos em trazer para a igreja uma ministração que seja agradável. Irmãos, quando eu vejo Jesus chamando os judeus de sepulcro caiados, aquela pregação não foi agradável para os judeus. Quando eu vejo João Batista denunciando o pecado, aquilo não foi agradável para os ouvintes. Mas foi eternizado na Bíblia Sagrada. Se a gente ficar como o mundo está sendo levado, acostumando nossos ouvidos a só ouvir aquilo que seja confortável e que não traz mudança,
A gente está sendo enganado e sendo levado para o inferno. Eu vi um pastor com uma expressão muito bonita. Um pastor levando ovelhas sorridentes ao encontro do diabo. Olha só. Eu estou orando. Eu estou clamando com muita força. Que Deus tenha compaixão de vocês. Para que você consiga fazer como Cristo. E apresente também o vosso corpo como sacrifício na cruz. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Não é outra coisa, não. E aí ele diz assim, olha, e rogo também, porque ele acrescentou, de uma forma sábia, que o sacrifício não é de qualquer jeito. O sacrifício aceitável é o sacrifício santo. O sacrifício aceitável é o sacrifício agradável a Deus. O sacrifício aceitável é o sacrifício de um culto racional. Eu fui levado através de um sonho a uma igreja e a um pastor. E chegando lá, o pastor me fez a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? E eu faço a pergunta para vocês: quem é Jesus para vocês? Quanto tempo da sua vida você passou pensando na revelação de Cristo? O que isso causou na sua vida? Está escrito: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu disse para aquele pastor: Jesus Cristo é Deus. Buda é Deus? Maria é Deus, deusa? As entidades do candomblé são deuses? Jesus está acima de qualquer coisa, de qualquer religião. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando o religioso fala do conceito, da doutrina da sua religião, ele fala do conhecimento de um homem. Quando o cristão, consciente de que Jesus é Deus, fala do que Jesus falou, ele está falando daquele que é o Alfa e o Ômega, que é o tudo, que é a razão de nós existirmos. Então, o que um ser ou uma entidade fala é relativo, mas o que Deus fala é absoluto. Mas nós andamos relativizando aquilo que Jesus falou na Bíblia, por causa da mistura. E a palavra santo quer dizer separado, irmão. Não tem mistura. Não tem mistura, não pode ter mistura. Aí o pastor coloca um tema. E o tema do mês é Alfa e Ômega. Quantos estão meditando no tema todo o tempo? Durante as 24 horas do dia. Está lá fazendo café. Não vai prestar atenção no café para não se queimar. Mas na hora que o café está lá esquentando e você não tem nada que fazer, que senta na cadeira da cozinha, você está pensando em quê? No dorama, na novela, no BBB, ou por que Ele é o Alfa e o Ômega? Nós temos, Senhor, a direção do Espírito dada à igreja, para a gente pensar
para a gente começar a trabalhar a nossa mente naquilo que Deus inspirou a igreja. Quem sabe que Jesus é Deus, dá mais importância às coisas de Cristo. Eu vou contar um testemunho e eu quero dizer para vocês algo. Não confundam quem tem o dom do Espírito com uma pessoa especial. Especial é quem tem um fruto, irmãos. Nós somos chamados para frutificar. E o dom é dado, sim, é dado para a edificação da igreja. E muitas vezes o dom é um problema. Porque de que adianta ter o dom e não ter o fruto? Se o dom serve para fazer a obra de Deus, mas o fruto serve para a salvação. Porque o fruto diz que você foi mudado em sua natureza. E aí a gente tem o dom. E nós somos pegos de surpresa. E eu vou dar um exemplo meu. Eu estava vindo aqui para a igreja. E me liga um irmão e diz assim: Farão, eu estou com taquicardia. E não posso sair de casa. Fui escalado para ministrar, para dirigir o culto da EBD, antigamente, quando eram aqui 2 cultos de manhã. E eu não poderei ir. Você faz o serviço em meu lugar? Não, irmão. Porque eu não estou em santidade, eu não estou em limpo para fazer esse serviço. E ele disse assim: mas irmão, não tem outro para fazer. E eu comecei a chorar dentro do carro, vindo para cá. E pedi a Deus perdão e ajuda. E Deus disse assim: leia o texto do lava-pés e diga à minha igreja que o esforço que eu fiz é muito, é humilhante, é sem reservas, mas é uma prova de amor para dizer para eles o quanto eu estou disposto a fazer para salvá-los. E para minha sorte, para minha alegria, sem saber, era o texto bíblico que o pastor Jurandir escolheu para a ministração do dia. E aí eu fico olhando assim: Deus existe. Deus, Ele não está a ponto sem nó, Ele é inteligente, Ele está em tudo programado, Ele programou esse evento aqui, Ele programou tudo. Mas nós entramos na programação de Deus. O nosso mês está pautado no estudo do Alfa e o Ômega, para que isso venha encher nosso coração de fé, de disposição para romper com o pecado, com disposição para evangelizar. Eu vou te trazer uma das reflexões. O irmão Nilson é professor de matemática. Ele disse assim: mas um professorzinho pequeno, até a 8ª série. Eu disse: Jesus, se eu soubesse matemática até a 8ª série, eu estava bom demais. E Deus me falou sobre conjunto, irmãos, quando eu estava meditando em Alfa e Ômega. E Alfa e Ômega são a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, se eu não me engano. E uma reta é o quê? É a união de 2 pontos. E quando Deus se revela Alfa e Ômega, Jesus, Ele está nos dando um espaço, uma região, 2 pontos que passam por todas as letras do alfabeto grego, que formam todas as palavras que Ele quiser falar, e que com essas palavras Ele traz à existência tudo que Ele quiser trazer à existência. Casa, comida, roupa, tudo Ele falou vem à existência.
também vem as coisas sobrenaturais, santificação, vida no Espírito, capacidade para entender a palavra de Deus. Alfa e ômega é muita coisa, irmãos, mas até quando? O que você achou de revelação nessa expressão bíblica para aplicar em sua vida? É muita coisa. Alfa e ômega é tudo. E esse Jesus morreu na cruz para nos salvar. E esse Jesus derramou o sangue dele para nos purificar do pecado. E esse Jesus, que é o Alfa e Ômega, pegou o Espírito Santo dele e colocou dentro de nós. E esse Espírito Santo convive com nossos pecados, porque ele não desiste da obra que ele começou em nossas vidas, mas ele espera mudança, transformação. E não vai haver mudança se você continuar enchendo a sua mente de coisas do mundo, e se os seus valores não forem mudados pelos valores eternos. E o apóstolo está dizendo assim: eu rogo a Deus que tenha compaixão de vocês, porque a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer, tanto fazer, segundo a boa vontade dEle. E falando no conjunto, porque a união de dois pontos, que é uma reta e um caminho, eu fui para um conjunto e achei o reino de Deus. E achei um texto que foi até bradado aqui, Marcos 1,15, que é o texto que marca o nosso ministério, não é? Disse Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. O disse Jesus já está mostrando que a palavra veio do Alfa e do Ômega, daquele que traz à existência as coisas pela voz, daquele que tem autoridade, da autoridade superior no mundo todo, no universo, no reino material e no reino espiritual. E ele anuncia para nós o reino de Deus. Lá em Lucas 4, na tentação de Jesus, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus para o alto e ele mostrou todos os reinos da terra e disse a Jesus que se Jesus adorasse ao diabo, que ele, o diabo, daria a Jesus tudo, as riquezas, as honras do mundo. Jesus não está nem aí para as coisas do mundo, irmão. É por isso que o mundo jaz no maligno, porque por falta de santidade, Deus não quer o mundo. Deus estabeleceu um novo ambiente, um novo conjunto, o Alfa e o Ômega, um caminho, que é a união de dois pontos, para você sair do mundo e entrar nesse caminho, sair do mundo, do conjunto daqueles que jazem no maligno, para entrar no conjunto daqueles que têm a vida eterna. E tudo isso eu estou meditando nesses dias, só com essa expressão, Alfa e Ômega. E o que vocês meditaram em quê? Escola Bíblica Dominical. Cadê a participação dos alunos?
O que você trouxe para acrescentar de conhecimento do Alfa e o Ômega? Precisamos voltar a ser igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Todos unidos ao cabeça que é Cristo. Eu estava falando com o irmão Nilson hoje de manhã sobre tradição. Irmão, a tradição bíblica é o Alfa e o Ômega. Se você não tiver inserido na tradição bíblica e se envolver com a modernidade do mundo, você saiu do Alfa e o Ômega. E está fora do conjunto dos salvos e continua no conjunto dos infelizes que vão para o inferno. Porque todos os que estão indo para o inferno estão sendo enganados por Satanás. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade não tem engano. E as novidades estão chegando. E como estão chegando? Se você for meditar lá no livro de Gênesis e ver a ousadia de Satanás de dizer para Adão e Eva, Deus mentiu. Irmãos, Satanás diz abertamente, Deus mentiu. E a Bíblia diz, e a integridade de Deus diz, que Ele não mente. Mas o nosso coração, julgado por Deus, é chamado de coração enganoso. Mas Ele nos deu o Alfa e o Ômega. E a gente tem que meditar no Alfa e o Ômega, senão a gente vai ser enganado. Como foi que Jesus Cristo repreendeu Satanás? Ele usou sempre a mesma expressão, está escrito. E a gente tem tanto tempo para tanta coisa, mas nós não estamos mais meditando no Alfa e o Ômega. São tantas inclinações do coração, nos desviando para a esquerda, para a direita, nos fazendo dar passos para trás. Quando nós temos uma rocha em Sião, rocha aprovada e aprovada, que está escrito assim, quem nela crê, não foge, não recua, não atrasa. E somos chamados para ministrar o Alfa e o Ômega. Fui orar esses dias sobre manifestar a glória de Deus onde eu vou. E eu fiquei, Senhor, eu quero manifestar a sua glória. Eu quero ser a imagem do seu resplendor. Eu quero te imitar onde eu for. E a resposta de Deus para mim foi, espelho só reflete a imagem perfeitamente se estiver limpo. Nós precisamos entender que essa limpeza é dos pecados comuns e também da doutrina bíblica. Porque os pecados comuns, várias doutrinas ensinam a você parar de fazer. Um não bebe por causa disso, um não come isso por causa disso, um é fiel à esposa por causa da igreja, um monte de coisa, mas por Jesus é mais do que uma simples doutrina religiosa. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Abre aí no Salmo 36, versículo 7. Se a pessoa do reto projetor, se puder botar o texto, eu agradeço. Horário. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Mas me avise 5 minutos antes, por favor. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Na minha tradução eu achei assim, como é precioso o teu amor. Salmo 63, versículo 3.
63, versículo 3. 63, 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Na minha tradução está escrito assim: o teu amor é melhor do que a vida. Salmo 86, 15. Eu vou ler, irmãos. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Quantas vezes nesses termos a gente está vendo assim benignidade, amor. Todo esse amor de Deus, a gente tem que apontar, não é para aquele amor que você tem por sua namorada, por sua esposa, não é pelo aquele amor que você tem por seu pai, por sua mãe, é um amor que um ser superior, um ser sobrenatural, um ser que transcende o entendimento, tem por um ser que não pode fazer nada por ele, que somos nós. É um amor incondicional. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Eu vejo Deus se tornando amável a uma situação tão assim estimada, especial, peculiar, poderosa, confiante, confiável, desejado. Por que esse amor não está impactando a nossa vida mais? Eu vi um videozinho que a irmã estava mostrando a relação do homem com o celular. Eu me acabei de rir porque é triste, irmão, mas é verdade. Quem fica aqui 24 horas sem um celular? Se o celular quebrar, quem não fica aqui angustiado? Quem acha que não acordou porque o seu celular não tem internet e você não tem acesso às informações do mundo? E nós criamos um amor imenso pelo nosso celular, um apego. E estamos vendo o WhatsApp toda hora. Eu já fui despedido do emprego porque eu estava só querendo ler a Bíblia e falar de Deus, aonde eu estava fazendo. E olhe que as minhas atividades eu fazia perfeitamente, mas ninguém suportava mais eu falar tanto de Deus. E como eu fui apedrejado? Mas eu não estou nesse nível mais, irmãos. Eu também estou contaminado. Quantas vezes eu não dormi porque um tema bíblico me tirava um sono. Eu lia 1, 2, 3, 4 capítulos da Bíblia estudando aquele tema. E o incrível, irmão, que eu não estudava aquele tema porque eu tinha dúvidas mais, porque Deus já tinha me trazido a revelação, e aquela revelação estava me enchendo, ela estava me enchendo, ela estava me alimentando, ela me estava dando gozo na alma, e aquele texto bíblico, aquele conhecimento de Deus estava me tragando a existência. Era como se eu estivesse já nas mãos do Senhor, já estivesse morto, já estivesse no céu, mas tudo por causa do mergulhar no conhecimento do Alfa e do Ômega. Quem somos nós?
Quando a gente vai estudar o amor de Deus por nós, a gente fica envergonhado. Abra aí no livro de Mateus. Mateus é depois de Malaquias. 22. Versículo 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa pregação tinha um tema, eu esqueci de ser didático. E o tema não era o alfa e o ômega, mas o tema era: você já tem a mente de Cristo para pensar como Cristo? Era esse o tema. Porque eu posso estar falando desses versículos aqui, e se vocês não tiverem a mente de Cristo para entender como Cristo entendeu, vai ser difícil transformar isso em algo aproveitável. Nós precisamos ter a disposição de carregar a cruz, de imitar Jesus, de servir a Deus sem reservas, para que essa palavra seja eficiente em nossas vidas. Aí eu falo do amor de Deus e trago o mandamento, que é o principal. Você ama a Deus como está sendo pedido, sugerido ou cobrado? A palavra mandamento sugere opção de não cumprir? Ou sugere outra coisa? Independente do que sugere, ele diz uma mensagem clara e concisa. É mandamento. É ordenança. É fácil fazer? Não. Mas com a mente inundada de informações do mundo que jaz no maligno, vai conseguir atingir o objetivo? Não vai. A nossa mente tem que ser mudada, irmãos. Você tem que aceitar Jesus, você tem que ser batizado, você tem que vir para a igreja, mas você tem que se deixar mudar. A sua visão do mundo muda, porque você saiu da ralé e foi para o alto, para onde Jesus está, e lá de cima você vê diferente. Você sabe quem fez Lucifer? Foi Deus. Mas ele se envaideceu da grandeza que recebeu. E agora ele é Satanás, que quer dizer inimigo. E nós agora, com a revelação da palavra, com a ministração da palavra, estamos recebendo de Deus glória, honra, poder. E isso pode ser um problema para nós, se a nossa mente não se moldar e não criar habilidade cristã para usar o conhecimento de Cristo. Alfa e ômega é tudo, irmãos. O nosso ser tem que criar em si mesmo forças para cortar o cordão umbilical que temos com o mundo. Morrer e nascer de Cristo, com a mente de Cristo, para pegar esse versículo
e perceber que se Jesus, que me fez, morreu na cruz para me salvar, como é que eu vou provar esse amor para Ele, se não for no mínimo sacrificial como foi o dele? E por causa disso, eu estou me sacrificando para ser um bom escravo de Cristo? Eu podia usar a palavra servo, mas ela é muito doce. Porque servo nada mais é do que escravo. Porque nós fomos comprados, irmão. Nós nascemos no mundo, pertencemos a Satanás e fomos comprados pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E agora precisamos nos deixar ser verdadeiros servos desse Senhor. Agora veja a honra. Antigamente os escravos eram comprados para exercer um trabalho árduo, que ia destruir a vida dele, que ele ia viver pouco, portanto que ia se desgastar. E agora nós estamos sendo comprados por Cristo para vivermos eternamente. A força para fazer o trabalho vem do próprio Cristo, que vem morar em nós. Olha a diferença de ambiente, de chamado, mas a gente não consegue se humilhar. A vaidade, o mesmo pecado de Satanás continua agindo em nossas vidas. Nós temos que entender, irmão, que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então nós temos que ser também espírito vivificante. É o chamado. É o chamado. Nova criatura em Cristo. Esse amor por Deus vai fazer você parar de pecar. Esse amor por Deus vai mudar o rumo da sua vida. Esse amor por Deus vai fazer você ser protagonista de grandes histórias de milagres. Mas cadê esse amor que a gente tanto cobra de Deus? Que a gente tanto espera de Deus? Mas a gente está dando pouco amor para Deus. Que honra, chamados para amar a Deus. Amemos a Deus. Ele é o alfa e o ômega. Confie em Deus. O mundo aí chama de fé todas as crenças. O mundo mais uma vez mentiu. Se você acreditar na entidade espiritual errada, você vai para o inferno com ela. Fé é exclusividade de Jesus. Está escrito no livro de Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só que a palavra fé é lançar-se no ombro. É fazer com que aquela pessoa te leve. É uma pessoa que está impossibilitada de andar, de se movimentar. E vem um amoroso e te carrega, e te coloca nos ombros e te leva. Fé é isso. É se deixar levar. É confiar ao ponto numa pessoa que você permite que ela te leve. Jesus está te levando ou você tem restrições? Vamos nos libertar de nós mesmos para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 1, é o livro onde está escrito, que Ele é o alfa e o ômega. É uma das partes da Bíblia onde está escrito isso. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. À noite eu vou falar sobre isso. Quem puder vir, venha. Eu queria chamar aqui todos os evangelistas presentes, por favor. Meu irmão José de Deus, faça favor. Tem mais algum que eu não estou vendo?
Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Porque avivamento começa na igreja e ela tem que atingir os líderes. Amém? Há algum evangelista aqui que não veio? Venha, em nome de Jesus, receber essa oração. Varão, faça favor, varão. Vem aqui para o meio, varão. Por favor, venham aqui para o meio. E eu vou pedir para a igreja orar por nós, para que sejam quebradas as forças que nos impedem de exercer o nosso ministério, para que a gente seja cheio ao ponto de romper com as barreiras do nosso eu, para que a gente comece a saquear o inferno e povoar os céus. Amém? Precisamos, porque a igreja foi feita para evangelizar. Amém? Eu vou pedir a minha esposa para orar por nós. Aleluias. Louvado seja teu santo nome, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom demais, Senhor, conosco. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Eu começo te agradecendo por tudo que o Senhor começou hoje, eu creio. E nesse momento, Senhor, eu te rogo, eu te peço em nome de Jesus, toma os evangelistas dessa igreja em tuas mãos. Toma cada um deles, Senhor, que eles venham fazer aquilo que o Senhor já colocou nos corações dele. Tira toda inércia, tira toda preguiça, tira tudo aquilo que tem impedido eles de fazer a tua vontade. Eu não sei o que foi que o Senhor colocou no coração deles, mas eu tenho praticamente certeza que eles não estão fazendo o que o Senhor quer ainda, Senhor. Então, em nome de Jesus, cada um deles o Senhor conhece suas necessidades, conhece suas fraquezas, conhece aquilo que o Senhor já deu a eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. O Senhor abençoa, o Senhor trata, o Senhor, Pai, vai fazer este milagre, eu te peço, em nome de Jesus. Nós te rogamos nesta manhã que o Senhor comece com este grupo, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor pretende fazer neste lugar. Não só estes homens que estão aqui, mas que toda a igreja venha se tornar um exemplo nas tuas mãos. Senhor, nós temos o exemplo do pastor Jurandir. Ele não para de pregar a tua palavra, ele não para de semear a tua semente. Que o Senhor faça assim conosco, que o Senhor tenha em nós um semeador, alguém que está disposto a falar e mostrar, Senhor, porque não é só de palavras, mas de vida, de fruto, que a gente venha mostrar aquilo que Cristo nos ensinou. Senhor, eu creio que muito em breve esses semeadores vão trazer feixes de vida para ser cuidado por ti e por nós neste lugar, Senhor. Aqueles que não estão convencidos que o trabalho começa hoje, ministra os seus corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Orem por nós, amados irmãos.